Falar de Anthony Smith gera muita divisão entre fãs, porque ele é um lutador que não se encaixa facilmente em rótulos simples. Ele nunca foi um dominador absoluto, nunca teve uma aura de invencibilidade, mas também nunca foi um lutador comum. Para entender se Anthony Smith era bom ou ruim, é preciso olhar sua carreira com contexto, coerência e, principalmente, honestidade. O caminho até o topo. Resiliência como marca registrada. Anthony Smith não surgiu como fenômeno. Ele não chegou ao UFC com status de futuro campeão, nem com hype exagerado. Seu caminho foi construído na base da persistência, enfrentando altos e baixos, derrotas duras e mudanças constantes de categoria. Ele começou no peso médio, teve resultados irregulares e muitos já o consideravam apenas mais um nome do plantel. Quando subiu para o meio pesado, muita gente duvidou. E foi justamente aí que Smith reinventou sua carreira. Essa capacidade de se adaptar, mudar e continuar competitivo é um dos maiores méritos de Anthony Smith. O auge no meio pesado, desafiante e legítimo. No peso meio pesado, Anthony Smith viveu seu melhor momento. Ele emendou vitórias importantes, venceu nomes respeitados da divisão e chegou, com méritos, a uma disputa de cinturão. Isso não acontece por acaso. Para disputar o título do UFC, mesmo em uma divisão instável como meio pesado, o lutador precisa ser completo, ter resistência mental, conseguir lidar com pressão, vencer atletas de alto nível. Smith cumpriu esses requisitos no seu auge. Estilo de luta: perigoso, mas limitado. Anthony Smith sempre foi um lutador perigoso, especialmente quando a luta ficava aberta. Ele tinha bom alcance, jogo ofensivo agressivo, capacidade de finalizar, experiência em situações adversas. Por outro lado, ele também apresentava limitações claras, defesa falha, dificuldade contra lutadores mais técnicos, problemas contra pressão constante, vulnerabilidade a golpes limpos. Isso fazia com que ele fosse muito perigoso contra alguns estilos, mas claramente inferior contra lutadores mais completos ou mais disciplinados. A luta pelo cinturão. Realidade escancarada. Quando Anthony Smith disputou o cinturão, ficou claro o limite do seu nível. Ele mostrou coragem, resistência e coração, mas não conseguiu competir tecnicamente no mesmo patamar do campeão. Essa luta marcou muito sua imagem, porque expôs a diferença entre um bom desafiante, um campeão dominante, um lutador histórico. Smith não foi humilhado, não foi desrespeitado, mas ficou evidente que o cinturão estava além do seu alcance técnico naquele momento. Consistência. Entre vitórias importantes e derrotas claras. Ao longo da carreira, Anthony Smith foi extremamente inconsistente. Ele alternava vitórias sólidas contra bons nomes, derrotas claras contra elite, atuações inspiradas, performances preocupantes. Isso gerou a percepção de que ele era instável. E essa percepção não é totalmente injusta. Smith nunca conseguiu se manter por muito tempo no topo, emendar grandes sequências contra a elite, ajustar falhas defensivas recorrentes. Mentalidade e personalidade. Um lutador diferente. Anthony Smith sempre foi muito aberto, honesto e transparente sobre suas limitações, medos e dificuldades. Para alguns fãs, isso foi visto como fraqueza. Para outros, como maturidade. Dentro do esporte, ele sempre foi respeitado como profissional sério, lutador duríssimo, atleta que nunca escolheu adversário fácil, voz ativa fora do octógono. Essa postura contribuiu para que ele tivesse longevidade e respeito, mesmo sem títulos. Legado: um bom lutador, não um grande campeão. Anthony Smith não entrou para a história como lenda. Não mudou o rumo da divisão, não dominou uma era, não teve reinado. Mas ele também não foi figurante, não foi apenas mais um, não chegou ao topo por acaso. Ele representa aquele grupo raro de lutadores que chegam muito perto do ápice, mas não conseguem atravessar a última barreira. Afinal, Anthony Smith era bom ou ruim? Bom, mas não excepcional. Anthony Smith foi um lutador competitivo, um contender legítimo no meio pesado, perigoso em vários cenários, resiliente e experiente, respeitado dentro do esporte. Ele não foi campeão, não foi dominante, não foi histórico, mas esteve no topo. E estar no topo do UFC, mesmo que por um período limitado, já coloca Anthony Smith acima da média absoluta do MMA mundial. E você, acha que ele foi bom ou ruim? Comente e inscreva-se no canal.